Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, guiar de costas. Luli, as transformações na indústria automobilística vão mudar a forma como dirigimos os carros? Sem dúvida. Carros elétricos são só o começo. Daqui a pouco, com os carros autodirigíveis, provavelmente vamos guiar de costas para a rua. Como assim? Pois é. De costas para a rua. Primeiro vamos pensar pela parte técnica. O seu carro é uma interface. A não ser que você tenha um Jeep velho ou um carro muito antigo, o seu freio não é exatamente um freio, é uma espécie de joystick que ativa um chip que por sua vez vai ativar um sistema de frenagem. A direção hidráulica também é uma espécie de joystick que ativa um chip que vai girar a direção. A partir do instante que o seu carro vai se tornando uma interface e a partir do instante que eu posso ter várias câmeras sem ter que olhar diretamente para a rua, e nada me impede de ter uma espécie de câmera colocada onde eu quiser, indicando a rua sobre vários aspectos. Eu não preciso mais olhar diretamente para ela. Ok, até dá para entender. Mas por que guiar de costas, Luli? Pois é, a partir do instante que não é mais necessário olhar diretamente para a rua, não faz mais sentido ficar alto, de frente, para uma baita janela de vidro. Na verdade, por mais que a gente use cinto de segurança, etc., é extremamente perigoso o jeito que a gente anda dentro de um carro, né? Imagina assim, quando você coloca uma criança pequena, ela está de costas, né? Então, vai ser muito mais eficiente, muito mais seguro e talvez muito mais aerodinâmico se você estiver de costas levemente deitado, vendo a rua. Nossa, não sei se vou conseguir dirigir assim. Pois é, sem nenhuma ofensa, esse carro não é para você. Ele vai parecer muito mais um videogame do que um carro. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que aprenderam a dirigir o carro mecânico tiveram dificuldade para mexer no carro automático, essa mudança é muito maior. E na verdade já estava na hora, né? Está na hora da gente evoluir daquela ideia de uma carruagem mecânica. Se você pensar, um carro tem marchas, né? Marcha é uma coisa de cavalo, que tem trote, galope, etc. Então o carro moderno provavelmente não vai fazer sentido você ficar olhando para frente. Você pode tranquilamente guiar de costas ou guiar até deitado e de olho na rua por vias indiretas. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Qual o tema da coluna de hoje? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, você sabe o que é um reclame? Para mim, diz respeito à propaganda, mas como se refere a livros, deve ter outra definição. Reclame, na bibliografia material, é uma marca que os impressores deixavam entre o final de uma página e o início de outra, para não perder o fio da meada. Na verdade, desde os códices manuscritos, essa marca de referência já existia. Sabe quando a gente está lendo um livro e chega na última linha e na última palavra da página? Pois é, abaixo desta última palavra, o escriba ou o tipógrafo adiantava a palavra que viria logo em seguida, ou seja, a primeira palavra da primeira linha da página seguinte. Assim, além do autor não perder o fio da meada, o que era mais importante, no processo de cópia ou de impressão, o profissional mantinha sempre uma marca referencial. Imagine se essa moda pega novamente nos dias de hoje. Pois é, acho que seria bem interessante, sobretudo quando os livros são lidos em voz alta. E eu lembro que esta é uma prática pouco comum nos dias de hoje, até mesmo na relação entre adultos e crianças, não é? São poucos os adultos que têm a paciência de ler para as crianças, o que de fato é muito importante. Mas, voltando para o nosso assunto, a Elisângela Dias, que publicou sua dissertação de mestrado sob o título De uma Página a Outra, o reclame em livros manuscritos e impressos dos séculos XVI a XIX pela editorial Miró, em 2018, conta ainda que o reclame também servia para o que o leitor, e aqui eu penso no leitor que lê em voz alta, não perdesse o fio da meada no intervalo necessário para virar a página. Ou seja,
Ele já antecipava uma palavra que vinha na página seguinte, no momento em que virava a página. Acho que esse tipo de trabalho de mapeamento e caracterização de partes que compõem não apenas a estrutura do livro, mas também a organização interna do texto na página, é fundamental para o conhecimento do objeto livro, claro, mas também das funções que essas partes exercem nas práticas de leitura. Hoje em dia, por exemplo, editoras e agências financiadoras de pesquisa torcem o nariz diante da ideia de publicar ou de financiar a edição de teses e, muito menos ainda, em relação às dissertações. Ocorre, porém, que o trabalho científico, após passar pelo crivo de um júri de especialistas e pela releitura e revisão do autor, no momento em que ele passa pelo processo editorial, ou melhor dizendo, pela mediação editorial, ele sofre novas intervenções e se torna pronto, de fato, para ser lido e compreendido por um público mais amplo. É claro que aqui é preciso fazer ressalvas em relação ao assunto abordado, não é? Bom, no que toca às humanidades, nós podemos dizer que é isso, na verdade, que dá peso às pesquisas científicas, ou seja, quando os leitores de um trabalho extrapolam os muros das universidades. E, nesse ponto, um trabalho editorial competente e responsável faz toda a diferença. E eu fico aqui com mais uma coluna, Bibliomania. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Nos últimos dias, o uso da tecnologia VAR causou polêmica quanto à medida de um lance de impedimento numa partida de futebol. Professor Santiago, é verdade que cientificamente toda medida tem erro? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesta semana, especificamente num jogo que tivemos entre o Atlético Mineiro e São Paulo, houve um lance polêmico de impedimento do VAR e esse lance gerou discussão, pois foi marcado o impedimento e o impedimento, digamos que seja impossível de definir se estava ou não impedido. O VAR mencionou que estava impedido e a CBF mencionou que o VAR não erra em lances de impedimento. Acontece que temos diversos trabalhos, inclusive até um trabalho de 2008, que já é antigo no cricket, discutindo sobre o erro de medida da mesma empresa que trabalha com o VAR, a Halcon Eye, mostrando que em alguns lances existem erros sim, e nós sabemos que em qualquer tipo de medida existente, ela é passível de erro. E esse erro, como diria algumas pessoas, errar é humano e errar também é da máquina. Agora, o que não é admissível é você não saber qual que é a medida do seu erro. Eu sempre disse isso para os meus alunos nas disciplinas. O importante é saber qual a sua medida de erro, quanto que você erra para aceitar ou não as suas medidas. Então, nesse caso, o professor Felipe Arruda Moura, da UEL, fez uma reportagem, junto com uma comentarista da ESPN, que é uma antiga árbitra de futebol, ela já foi árbitra de futebol, a Renata Ruel, e esse comentário saiu no site da ESPN, é legal conferir até essa matéria, e o professor Felipe Arruda Moura foi bem enfático falando que existem erros de 10 até 15 centímetros que podem chegar até meio metro, dependendo da tecnologia que você utiliza. Nesse caso, são câmeras 2D. Então, são medidas em 2D que tentam fazer referência para 3 dimensões. Isso pode incorrer a erros,
que então estão na casa aí de 10 a 15 centímetros. Então o professor Felipe até coloca, né, que os profissionais que trabalham ou as pessoas que vão mexer com esse tipo de tecnologia deveriam estudar e entender de biomecânica e computação para minimizar esses erros ou até mesmo informar qual que seria uma margem confiável de erro. Basta lembrarmos que medidas de massa, né, essas balanças que fazem aferição de pesagem de caminhão, ou até mesmo radar nas rodovias, existe uma margem de erro, né, e então existe até uma margem que eles aceitam ou não para autuar aí, para que seja aplicado ou não a multa. E no futebol não é diferente. Isso já houve discussão, como eu disse, no cricket, no tênis, e agora estamos tendo no futebol com o VAR. Então, quer dizer que temos aí mais uma especialidade profissional para os educadores físicos, atrelada à tecnologia e à computação? É verdade. Isso pode ser mais um campo de atuação onde busquem uma especialidade aí dos profissionais na área de educação física e esporte que estejam trabalhando em conjunto com a computação e com a matemática e que entendam dessa parte de biomecânica e computação para entender os erros e minimizar as fontes de erros. É muito importante, né, sabermos que tem diversas pesquisas e que medem qual que é a sua fonte, qual que é a sua margem de erro. Um exemplo é aquele instrumento LIGO que mede ondas gravitacionais, que detectou lá a colisão de 2 buracos negros, comprovando que a gente tem ondas gravitacionais. Ele também tem um erro, apesar de ser muito acurado, muito preciso, mas tem erro. Então, o que eu falo como importante na ciência, em qualquer tipo de medida, é você não tem que ficar preocupado em errar. Errar faz parte inerente de medidas. O que é muito importante é você saber qual que é a sua medida de erro, quanto que você erra. E aí sim você adotar se esse erro é aceitável ou não. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo está conosco e hoje a professora comenta a paródia de justiça no caso do jornalista assassinado Jamal Khashoggi. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Que nome vocês dariam para isso? Devem se lembrar do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, colunista do Washington Post, em 2018, no consulado saudita em Istambul. Foram divulgados detalhes escabrosos, como o esquartejamento do jornalista e vídeos de um esquadrão de extermínio entrando e saindo da Turquia. Ninguém ousaria tal crime sem a concordância de Mohammed bin Salman, ou MBS, o príncipe herdeiro, que é o ditador de fato do país, já usou máscara de modernizador ao abrir cinemas, enquanto perseguia e persegue não só opositores, como vários membros da família real. Pois bem, na segunda passada, alguns suspeitos do extermínio compareceram a uma corte em Riad. 5 tiveram as suas sentenças de morte comutadas para 20 anos de prisão. E outros 3 foram sentenciados apenas entre 7 e 10 anos. O caso foi um clamoroso escândalo internacional, mas o mais interessante é que o nome dos julgados sequer foi divulgado. Em março passado, promotores turcos indiciaram 20 sauditas do esquadrão de extermínio, entre eles 2 figuras intimamente ligadas à MBS. O ex-subchefe do serviço secreto, Ahmed al-Assiri, por planejar o crime, e Al-Qahtani, um conselheiro muito próximo ao príncipe, de coordenar diretamente o assassinato. Mas conforme a jurisprudência saudita, a família da vítima pode comutar sentenças e mesmo anulá-las,
desde que declare publicamente o perdão aos acusados. Foi o que supostamente fizeram os filhos de Khashoggi, em maio, sob pressão. Mais interessante ainda, o veredito desta semana concluiu de vez o caso, sem chance de recurso. O corpo de Khashoggi nunca foi encontrado. A decisão foi festejada por vários sauditas no Twitter, que comemoraram com frases como "está provado, a Arábia Saudita é a terra da justiça", ou "estamos em um país onde os direitos sempre são preservados". Como você definiria isso? Se for complacente, como uma paródia de justiça. Se for mais pragmático, como um sinal verde para a legitimação do terrorismo governamental, que inclui perseguição, silenciamento e mesmo eliminação física de opositores. Uma prática, infelizmente, não restrita ao Oriente Médio. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Estamos comentando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se da Lei 8.069 de 1990, fazendo então 30 anos de vigência este ano. Importante legislação, internacionalmente conhecida e elogiada, porque mudou o olhar no Brasil no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, que devem ser entendidos como proteção integral e prioridade às crianças e aos adolescentes em todas as políticas públicas. Graças a essa legislação, temos avanços. Os conselhos tutelares, o judiciário assumindo todo o Instituto da Adoção e de Proteção, que são as varas de infância e juventude, a instituição de programas e serviços para enfrentamento de possíveis maus-tratos, abusos, exploração sexual, enfrentamento e extinção do trabalho infantil. A adoção é um instituto jurídico antigo, mas agora sob nova visão, posto que não pode ser visto ou entendido como mera caridade. Na verdade, o objetivo é formar uma família. Então, sob responsabilidade das varas de infância e juventude, nós temos pessoas que vão se inscrever, que serão acompanhadas e analisadas como futuros pais, mães adotivos. Mas o caso recente ocorrido no Rio de Janeiro, onde houve muitas falhas na adoção de 50 crianças por um casal, que nos chama a atenção, porque onde se encontrava o judiciário quando tudo isso aconteceu? Na atualidade, muitos problemas em relação a esta família adotiva, mas ficou clara a falta de estrutura. Professora, como deveria ser a estrutura para o processo de adoção? A adoção tem como objetivo formar os laços afetivos perenes para a formação de pessoa com a sua devida cidadania. Muitas vezes, também observamos o drama da estrutura, posto que deve se preparar o judiciário, através das varas de infância e juventude,
com profissionais habilitados, concursados, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para o atendimento das crianças. A confusão recente que está ainda nos jornais demonstra que, no caso do Rio de Janeiro, houve falha nessa estrutura, mas não é só lá. O Conselho Nacional de Justiça obriga a existência de varas de infância e juventude em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes e também a presença e atuação desses profissionais. Neste caso, estamos mais uma vez diante de uma responsabilidade que é social, que é política, que chega às funções do poder na nossa República. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.